Olá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso estudo de casos e o tema que a gente vai abordar hoje é a chamada prescrição intercorrente. Esse é um tema importantíssimo, talvez um dos mais importantes dentro da execução fiscal. Ele tem uma evolução jurisprudencial, uma construção jurisprudencial muito importante. Eu vou tentar remontar aqui com vocês, compartilhando um material que eu preparei para a gente poder discutir aqui. Então, a prescrição intercorrente, ela tem origem na seguinte indagação. Não há dúvida e não há nenhum questionamento que incide a prescrição sobre os créditos tributários. Essa questão não paira nenhum tipo de controvérsia, certo? Esse tema, a vulneração do direito de agir, a pretensão do direito de executar o crédito tributário, está regulado no Código Tributário Nacional. Então, a gente tem lá a regra no artigo 174, que estabelece um prazo para que o crédito seja exigido pela Fazenda. E essa regra, que estabelece o mesmo prazo, o prazo de 5 anos, disciplina no seu parágrafo único as hipóteses de interrupção do prazo. Então, uma vez constituído em definitivo o crédito, do momento em que constituído em definitivo o crédito, até o momento do despacho que ordena a citação, e esse tema foi resolvido pela edição da Lei Complementar 118, em 2005, então havia uma dúvida sobre o termo final do contagem do prazo prescricional, e hoje essa questão está superada, então é o despacho do juiz que ordena a citação. Não pode haver mais do que 5 anos, sob pena de ter se caracterizado a prescrição. Tá? Então, esse parece um tema tranquilo, ainda que na prática a gente tenha algumas discussões sobre o início da contagem do prazo prescricional e também, em alguns casos muito peculiares, o termo final da contagem deste prazo. Mas me parece que essa não é uma questão problemática. Definido, assentado a premissa de que há prescrição em relação ao crédito tributário, resta saber se, não superada não ocorrida no caso concreto a prescrição, não verificada no caso concreto a prescrição, haveria de se falar num outro prazo para o exercício da pretensão do direito ao crédito, no curso da demanda. Em outras palavras, uma vez ajuizada a execução e não tendo sido prescrito, não tendo perdido o prazo para o ajuizamento da execução, uma vez ajuizado, ingressado nas portas do Poder Judiciário, esse crédito tributário adquiriria o manto da imprescritibilidade, ele se tornaria imprescritível e poderia ser executado indefinidamente para todo sempre? Essa é a pergunta. Me parece que não poderia se conceber algum direito patrimonial, e ainda que a gente possa discutir sobre a indisponibilidade do crédito tributário e o interesse público que gira em torno dele, ele é um interesse patrimonial e sim é sujeito à incidência do tempo cumulado com a inércia que fulmina o direito de agir e de pretender a execução do crédito. Então, me parece que essa é uma questão que estava, quando se começou esse debate, precisando de um tratamento, de uma construção de parte da doutrina, falando sobre o tema e também do acolhimento pelos tribunais. Então, surge, então, o questionamento de parte dos contribuintes, dos executados, dizendo, olha, eu estou sendo cobrado por uma dívida de 20 anos atrás, agora ainda existe, ainda persiste esse crédito. E o que havia lá atrás, então, a gente está falando da Lei de Execução Fiscal de 1980, cuja redação original dispunha da seguinte forma: o juiz
pode suspender a execução enquanto não localizado bens. Então, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Então, ele suspende. Então, suspendeu, e aí, depois de decorrido um ano, ele promove o arquivamento sem baixa. Então, ele suspende o prazo, passa um ano, e aí ele faz o arquivamento, que, segundo o parágrafo 3º, pode ser a qualquer momento solicitado o desarquivamento e prosseguimento da execução a interesse do fisco. Então, lendo o conjunto desses dispositivos do artigo 40 na sua redação original, nós poderíamos chegar à conclusão de que é possível promover a suspensão, o juiz pode promover a suspensão, transcorrido o prazo de um ano, esses autos seriam arquivados, e esse arquivamento ele ficaria indefinidamente lá numa gaveta, numa prateleira, num escaninho, hoje em algum byte de alguma nuvem arquivado, se tratando de processo eletrônico, indefinidamente, sem nenhum tipo de ocorrência de prazo que pudesse importar na extinção da execução. A inconformidade das partes, e também aqui é importante reconhecer a inconformidade de muitos dos juízes ao perceberem, lidarem com essa situação, começou a criar uma solução jurisprudencial para este impasse, aplicando para as execuções, de forma sem a previsão legislativa, a tese da prescrição intercorrente. Então, começa, e aqui eu trago um precedente do ministro José Delgado, que combina a interpretação do artigo 174 com o artigo 40, sugerindo uma interpretação sistemática desses dispositivos, conjugados com os dispositivos do CPC, para dizer, e aqui é a frase que eu ressalto, chamo a atenção para a nossa discussão aqui, que é uma frase cunhada por ele, repetida por muitos autores, depois reproduzindo este precedente do ministro José Delgado, de que repugna os princípios informadores do sistema tributário uma prescrição indefinida, um crédito que seria imprescritível. Então, ele afirma e diz que, após determinado tempo, sem promoção da parte interessada, em nome da segurança jurídica, então, o que nada mais é a prescrição, senão uma regra para a pacificação dos conflitos. Todos os institutos jurídicos que buscam a estabilização dos conflitos, seja para o bem ou para o mal, seja favorável ou desfavorável às partes, mas para que se encerre, eles aspiram à estabilização das demandas. Em outras palavras, a coisa julgada, porque se não houver coisa julgada, as partes vão continuar recorrendo indefinidamente ad eternum. A prescrição, porque se não houver prescrição, o credor pode executar a seu bel prazer quando ele bem entender. Pode passar 10, 20, 30 anos e ele vai poder exercer a sua pretensão, e não parece da lógica das relações, especialmente as relações modernas, cujos prazos e as interações são cada vez mais dinâmicas, mais intensas, e a noção de tempo é muito menor ou mais líquida, como diria Bauman, para os dias atuais do que fora no passado. Então, é evidente que não faz nenhum sentido se prolongar incertezas. E é para isso que serve os institutos da decadência e da prescrição, para pacificar. Então, sim uma extinção do direito de agir. E, no caso aqui que nós estamos examinando, não se pode admitir que, mesmo observada a prescrição
do ajuizamento da execução fiscal, se permita que a execução fiscal sobreviva indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário. Portanto, nessa trilha de precedentes, que o Superior Tribunal de Justiça vem a consolidar a ideia de cabimento da decretação da prescrição intercorrente. Ainda que, a esta época, nós estamos aqui com um precedente de 2002, nós não tivéssemos a disposição que veio depois a ser consagrada com a reforma, com o incremento, a inclusão de dispositivos da Lei de Execução Fiscal. Trago aqui o precedente do ministro Luiz Fux, que também vai na mesma linha da interpretação sistemática desses dispositivos, conjugando a LEF com o artigo 174 do CTN e também o Código de Processo Civil, para dizer que sim, é possível. Então, a gente está aqui com um precedente de 2003, e aqui, nesse caso, o que acabou ficando em evidência, e aí a ressalva do entendimento do relator, era na possibilidade de reconhecimento de ofício dessa prescrição intercorrente. Uma matéria bastante debatida, muito discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e que depois acaba sendo pacificada. Então, aí eu trago um precedente, esse na sistemática de recursos repetitivos, cujo tema é o número 134, que acolheu a possibilidade de declaração de ofício. Então, esse precedente é do ministro Teori Zavascki, que o saudoso ministro ainda à época integrava o Superior Tribunal de Justiça, e nesse precedente ele estabelece uma interpretação integrada do Código de Processo Civil com a Lei de Execução Fiscal. Então, o Superior Tribunal de Justiça passa a admitir a prescrição intercorrente e, mais ainda, a possibilidade do juiz de ofício decretá-la. E aí, o Superior Tribunal de Justiça edita o enunciado da súmula 409, e aí a gente já está falando de 2009, né? Em 2009, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça consolida essa orientação que vem lá do tema repetitivo e depois vem a se tornar enunciado de súmula, em que é reconhecido a possibilidade da prescrição ser decretada de ofício, conforme, com apoio, com fundamento no Código de Processo Civil, como consta no próprio texto da súmula. E aí, gente, superada essa questão do reconhecimento de ofício, um pouco antes desse precedente, da consolidação da súmula, em 2006, o Superior Tribunal de Justiça edita um outro enunciado, que é a súmula 314, reconhecendo a possibilidade da decretação da prescrição intercorrente. Então, aquilo que, como a gente falou aqui no início da conversa, era, em tese, uma discussão teórica, uma tese a ser sustentada da incidência da prescrição intercorrente para que não se permitisse um crédito imprescritível após atendido o lustro de proajuizamento da execução fiscal, vem a ser consolidado com a edição do enunciado da súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça. E aí a gente vai ver aqui duas modificações na Lei de Execução Fiscal, uma introduzida em 2004, que daí passa a reconhecer a possibilidade de prescrição intercorrente, que é a inclusão do parágrafo 4º no artigo 40, que na redação original não havia, como eu transcrevi agora há pouco, e depois, em 2009, vai a ser inserido o parágrafo 5º. Então, que apenas dispensa a manifestação prévia, a oitiva,
da intimação da Fazenda Pública naquelas execuções fiscais de pequeno valor, porque isso eu sempre explico, né? As execuções fiscais passaram a ter um foco naquilo que supera o seu prazo, o seu custo, e essa é uma análise que faz todo sentido, né? Qual a razão de se promover uma cobrança de um crédito que é inferior ao custo do ajuizamento da cobrança? Então, o Ministério da Fazenda passou a editar portarias, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou também normas para disciplinar o ajuizamento das execuções fiscais, de modo a não executar valores que sejam inferiores ao custo da movimentação do ajuizamento de uma execução fiscal. Então, se não vale a pena ajuizar, quanto mais exigir que o procurador se manifeste naquilo que, naquelas execuções que estão sendo extintas de ofício pelo magistrado e que sequer o procurador teria ajuizado se na época ele tivesse previsto essa autorização legal. Então, essa é o quadro da prescrição intercorrente que vem a ser revisitado por ocasião do julgamento dos temas repetitivos que eu reproduzo aqui na tela e que eles foram consolidados no julgamento desse precedente, nesse caso paradigma, nesse RESP, que ele é gigantesco, ele é enorme, e no corpo do acórdão estão as teses que foram fixadas e que eu vou trazer aqui e vou reproduzir para vocês aqui nesse nosso encontro. Então, essa é a posição mais atual, mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse precedente da lavra do ministro Mauro Campbell, ele faz a reinterpretação do artigo 40, e eu digo no meu livro, no Manual da Execução Fiscal, que ele reescreve o artigo 40, porque a rigor não era bem assim que estava disposto lá na lei de execução fiscal, mas, enfim, a interpretação da Corte responsável por interpretar, pacificar e harmonizar a lei federal, e aqui está a interpretação dada pela Corte quando se trata de prescrição intercorrente. Então, o ministro ele começa destacando lá o espírito do artigo 40, né? E ele pressupõe que não é para deixar eternamente guardado nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria. Então, esse é a mens legis, né, que ele estabelece ali no primeiro item. Não era bem isso que estava escrito lá no 40 original, né? O 40 original era para deixar indefinidamente, era um arquivamento indefinido. Com a redação que há hoje, aí sim é possível extrair essa interpretação. Então, a segunda premissa que ele estabelece é que se não há citação por qualquer meio válido, ou não tendo sido encontrado bens que possa recair a penhora, então é possível decretar a prescrição intercorrente. E de resto é o que está no enunciado da súmula 314, como a gente já viu. Então, premissa número 1, premissa maior, não pode ter crédito imprescritível. Premissa menor, então é possível decretar a prescrição intercorrente. E aí ele estabelece aqui a ideia de que não é o juiz e não é a procuradoria os senhores do prazo de suspensão. E aí é que vem a dúvida, né? Aquela suspensão de 1 ano, quando é que começa a contar? Porque havia uma série de questões práticas do cotidiano, da prática forense, assim, da data que intima, tem que intimar sempre, não tem que intimar, da última diligência válida, mas o que é diligência válida? Qualquer tipo de petição da Fazenda serve para fazer a movimentação e não conta como suspensão e arquivamento. Essas dúvidas surgiam e o julgamento desses temas repetitivos
com a fixação das teses que a gente vai examinar aqui, tenta encaminhar uma solução. Então, quais são as teses que foram fixadas? Primeira tese, o prazo de 1 ano, ele tem início automaticamente na data da ciência da fazenda pública da não localização do devedor. Então, foi o oficial de justiça, retorna o oficial de justiça com mandado negativo, não localizei o devedor, ou localizei o devedor, mas ele não tem bens, procurei e não achei nada. Retorna esse mandado, juntado nos autos, é intimada a fazenda. Intime-se a fazenda para se manifestar. É a partir desse prazo que começa a contar 1 ano, segundo este novo precedente. Havia uma dúvida, e aí poderia o juiz intimar, aí a fazenda diz, olha, peço prazo, peço prorrogação de prazo, peço novo, enfim, havia uma série de estratégias para não começar a fluência do prazo, e aí o STJ diz, olha, a procuradoria não é senhora desse prazo, nem mesmo o juiz. Então, retornada a negativa, seja da citação ou da penhora, começa a correr o prazo de 1 ano. Tá? Então, e aí a variação aqui do 4.1 e o 4.12 vai simplesmente divisar ali o que é antes da lei complementar 118, que estabelecia lá que conferiu uma nova redação ao prazo de interrupção da prescrição, né? Então, antes e depois da lei complementar são as variações do artigo dos itens 4.1, 4.12. E aí a segunda tese fixada, né? Havendo ou não petição e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, fim do prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Então, veio o mandado, foi intimado, teve petição, não teve, teve decretação de suspensão, não teve, já automaticamente começa o prazo prescricional aplicável. Então, não há falar aqui de nova intimação. O STJ, como eu disse, né, reescreve o artigo 40. Não precisa intimar novamente a fazenda, passou o prazo de 1 ano, o que você vai fazer? Então, voltou negativo, teve petição ou não teve, começa 1 ano. Passou 1 ano, teve petição ou não teve despacho, teve ou não teve despacho, pouco importa, começa a contar 5 anos. E a tese, no 4.3, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Então, assim, houve citação por edital, vamos imaginar um redirecionamento, vamos imaginar que se tenha tentado citar um outro devedor, um outro responsável, ou se conseguiu uma constrição patrimonial efetiva. Então, se interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Lembrando que interrupção significa zerar. Suspensão conta o prazo e mantém o tempo decorrido. Interrupção zera, começa de novo. E aí, se ocorreu uma petição que solicitou uma providência e que a providência resultou frutífera, a interrupção retroage à data do pedido. Então, isso, dentre todas as teses fixadas que, em tese, prejudicam a fazenda pública, isso daqui é uma que beneficia, porque postulado é a data da postulação e não a data da efetiva constrição. E, dependendo da vara, isso aqui pode decorrer semanas, meses ou até anos entre a efetivação da medida, dependendo de que vara e de que comarca estejamos falando. A quarta tese fixada é que a fazenda, quando ela comparecer aos autos, ela precisa invocar um prejuízo, demonstrar que sofreu prejuízo
pela falta da intimação do prazo previsto lá no artigo 40. Então, toda aquela contagem automática que o STJ estabeleceu, ela pode ser superada ou pode ser compatibilizada segundo a tese número 4 aqui, essa subdivisão da tese fixada, desde que a Fazenda, na primeira oportunidade que cabe falar nos autos, ela se compareça nos autos e diga, não, peraí, só um pouquinho. Não pode correr automaticamente, porque aqui há um prejuízo específico. Então, eu tenho que mostrar qual é o prejuízo que essa falta de intimação ocorreu para que... Mas ela deve ser alegada na primeira oportunidade e essa intimação, exceto aquela intimação lá do item 4.1, a primeira tese, né, em que lá o prejuízo é presumido. Aqui, o prejuízo precisa ser demonstrado. E o 4.5 estabelece que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio de delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, justamente para permitir que as partes possam entender quais foram os marcos que foram aplicados e também, eventualmente, contestar e recorrer adequadamente às instâncias superiores. Então, esse é o precedente do ministro Herman Benjamin, que é de 2009, então é bem recente, ou melhor, aquele era do Mauro Campbell, né, que eu acabei de mencionar, e aqui eu trago, para finalizar nosso encontro aqui, o tema 444 do ministro Herman Benjamin, esse sim, do Herman Benjamin, que fala sobre o prazo para redirecionamento. Então, ele não é bem prescrição intercorrente, mas ele dialoga, e é extremamente importante para que a gente entenda, e é um tema muito recorrente nas execuções fiscais, e que também é recente, né? É de dezembro de 2019, quando o STJ julgou o tema 444. Então, o caso é de solução irregular. Então, a dívida fora cobrada da empresa, a empresa é a devedora, é a executada, e aí se busca a citação dessa empresa, se busca a penhora de bens dessa empresa, e no curso da lide se descobre que houve a chamada dissolução irregular. Então, quando é que começa a contar o prazo para o redirecionamento? Então, é sobre isso que o Superior Tribunal de Justiça se debruçou e assim fixou o entendimento. O ministro Herman Benjamin já havia expressado na turma, no julgamento da turma, o seu entendimento aplicando o princípio da accionata. Então, aqui fica bem claro nesse precedente que ele entende que o prazo para prescrição intercorrente, para verificar, bom, eu citei a empresa e agora eu vou citar o sócio, mas não passou muito tempo. Quanto que é muito tempo? O prazo da prescrição intercorrente. Mas quando é que começa a correr? E aí, neste precedente aqui, que é anterior ao tema repetitivo, ele já dizia, olha, é necessário que seja identificado no curso da lide a causa que justifique o redirecionamento. É a partir desta data que começa a fluir o direito, passa a ser passível da Fazenda postular o redirecionamento. E se ela não o fizer, aí sim aplica-se o prazo prescricional, certo? E aí a gente vai ver que esse princípio foi consagrado no precedente do qual ele foi relator. Então, a primeira tese fixada. Então, quando o ilícito ele é anterior à execução, então vamos lá, vamos imaginar o seguinte, o caso de atribuição de responsabilidade para o sócio é abuso de poder, tal como previsto no artigo 135, inciso 3. E esse abuso de poder está flagrantemente demonstrado lá em data
anterior ao ajuizamento da execução. E mais, esse fato tem mais de 5 anos. Então, é sabido, é de conhecimento da Fazenda Pública, que desde aquela data houve a prática. Às vezes, isso se verifica lá no processo administrativo, né? É apontado, é reconhecido que houve abuso de poder por parte do sócio administrador. E aí, esse abuso de poder foi reconhecido lá atrás, e aí, quando ajuizada a execução, se postula o redirecionamento, o ministro diz, olha, o prazo é de 5 anos, contados da diligência da citação da pessoa jurídica. Então, citou a pessoa jurídica, conta 5 anos para redirecionar, porque é anterior. Por outro lado, a citação positiva da pessoa jurídica não passa a correr o prazo da prescrição intercorrente do sócio se o fato é posterior ao ajuizamento. Então, a dissolução irregular ocorre posterior. E aí o termo inicial, nesse caso, é a data da prática do ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito. Então, ajuizar a execução, se tem conhecimento de que a empresa foi fechada depois disso. Então, e aí vem uma certidão do oficial de justiça certificando isso. Então, é a partir dessa data que fica comprovada a dissolução irregular e é que surge a tese da accionata, como disse o ministro Herman naquele precedente anterior, o prazo de fluência dos 5 anos. E aí, a terceira tese, a decretação da prescrição para redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da fazenda. E aqui talvez uma tese que não precisaria ter sido fixada, né? Que demonstração é essa? Basta compulsar os autos e ver se houve ou não houve prática de atos. O juiz que conduz o processo tem total condição de verificar, tanto que a ele é facultada a possibilidade de decretação de ofício. Então, houve manifestação da fazenda tendente a reconhecer, a buscar o crédito, a postular, e não há que falar inércia, ou não houve? Então, o que seria a demonstração da inércia? É dizer, estou demonstrando que a fazenda não fez nada, e vou juntar cópia dos autos no qual eu estou peticionando. Eu vou juntar reprodução dos autos para mostrar que a fazenda não fez nada. Me parece que esse dispositivo aqui, essa tese não faz muito sentido, não parece fazer muito sentido. Então, eu espero ter ajudado vocês aí com a discussão do caso, com a demonstração aqui desses precedentes, com a evolução da jurisprudência para entender um pouco do tema prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, que é um dos temas que mais causa confusão e mais ocupa aí o Poder Judiciário em resolução de conflitos. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí e até um próximo encontro.